galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Pois então, né? Neste período de quarentena, tive que me virar. Não tem como ir ao salão, então eu fiz uma arte caseira. Vocês gostaram dos meus cabelos? Ai! Ah! Meu Deus! Calma! Ai! Calma! Ai! Pronto! Vocês gostaram dos meus cabelos novos? Pois bem, hoje, sexta-feira, 17 de abril, daremos início à nossa terceira aula de geografia. Na aula passada, nós estávamos falando sobre os tipos de mapas. Como no dia 10 nós não tivemos aula, vamos dar uma recordada. Falamos sobre mapas históricos, que são mapas antigos, né? Que foram criados ainda lá no período da colonização, como eles imaginavam que eram, porque eles não tinham muitos recursos, como nós hoje. Então, eles não tinham a verdadeira ideia de como era a Terra vista de cima, certo? Vimos também sobre mapas físicos, que são os mapas que apresentam informações sobre elementos naturais, como rios, picos, pontos mais altos e o relevo. Também falamos sobre mapas políticos. Eu sei, meninas, que vocês estão doidas para saber a tinta que eu usei. Depois eu deixo lá nos comentários. O mapa político é aquele que apresenta as divisões políticas administrativas, como os limites dos bairros e os municípios, por exemplo. Também falamos sobre mapas populacionais. O título já indica, né? Populacionais. Está falando de população. Pois bem, apresenta dados sobre a quantidade da população de um determinado lugar. E lembrem-se que todos os mapas, a primeira coisa que você precisa ter, assim como em um livro, é o título. Porque através do título você já vai ter ideia das informações contidas nele. Hoje nós iremos para a página 44. Abra um livrinho na página 44. Página 44, mapeando. Nós temos aí a representatividade de um mapa com muitas setas. Para que servem essas setas? Elas servem para indicar o deslocamento, ou seja, movimentação. Movimento, deslocar. Só deslocamento de pessoas? Não. Assim como diz aí, podem ser deslocamentos de atividades pecuárias, podem ser deslocamentos de recursos minerais, alimentos e até de produtos industrializados. As setas nos deixam ter uma noção um pouco mais clara da movimentação ocorrida, por exemplo, se nós vamos exportar do Brasil café lá para as Europa, lá nas Europa. Nós falamos do Brasil, você já pensa no nosso país em um todo. Mas de onde é que terá saído o café? De qual estado? Aí as setinhas vêm mostrando certinho a quantidade que saiu daquele determinado estado para outro lá em outro país. Ou até mesmo entre os estados. Aí só um estado é responsável pelo envio de algum material? Não, mas através das setas você consegue ter uma noção mais clara de onde é que saiu em maior quantidade. Ok? Alguma dúvida até aí? Qualquer coisa deixem lá nos nossos comentários. E este mapa aí em especial fala da atividade pecuária no século XVII. Temos aí
as setinhas indicando a rota de expansão da pecuária, ou seja, de onde ela mais foi sendo distribuída, expandida, se espalhando. E o pontinho preto mostra as cidades de onde ocorreu a maior expansão da pecuária, e já o tracinho azul mostram os rios deste local. Página 45 diz que as setas nesse mapa representam as rotas dos grupos que praticavam a pecuária ao longo do século XVII. Outro dia ali, né, gente? Porque nós estamos no 21, se cada século tem 100 anos, então acho que foi ontem, né? Pensem aí. A leitura dessa informação nos ajuda a compreender como essa atividade expandiu nas terras brasileiras. Os círculos pretos, os pontinhos que a tia falou, nos ajudam a compreender as informações pontuais. Nesse caso, a localização das principais cidades desta época. Com base nessas informações do mapa, então, respondam. Já vamos para os nossos primeiros exercícios. Podemos identificar que a rota de expansão da pecuária parte de duas cidades. Quais são elas? Observem o mapa e tragam o nome das cidades para o primeiro pontinho. Um dos fluxos da pecuária no período indicado no mapa seguiu pelo litoral, ou seja, pela faixa litorânea próxima ao mar. Por quais cidades seguiu esse fluxo? Também só observar lá com os nomes e escrever aí. A maior rota de pecuária seguiu próxima à direção de qual ponto cardeal em nosso território? Pontos cardeais, vocês podem observar lá na Rosa dos Ventos, estudados com a tia Glau e também com a tia Gisele. Nesse século, a expansão da pecuária ultrapassou os limites do Tratado de Tordesilhas. Sim ou não? Que tratado é esse? Justifique a sua resposta. Lembrando que Tratado de Tordesilhas é aquele tratado que delimitava o espaço que poderia ser explorado. Nós temos aí no Brasil, estão vendo aí essa linha mais reta aí no mapa? Dividindo praticamente o Brasil ao meio, onde fala meridiano de Tordesilhas. O espaço não podia ultrapassar este território, por isso a expansão ficou mais ali na faixa litorânea. Assunto que será abordado posteriormente, futuramente em outras séries. Mas que vocês já podem ter em mente que através desse tratado não podia estar expandindo as atividades para qualquer região do Brasil e nem do mundo. Existia um tratado entre povos para que isso não acontecesse. Ninguém invadisse o lugarzinho do outro. Pause no vídeo, que já voltamos para esta correção. Continuando, página 46. Observe os mapas a seguir, depois indique a finalidade do mapa na linha abaixo de cada um deles. Para que cada um deles serve. Para isso, utilize as palavras que estão no quadro a seguir. Vocês podem buscar aí nesse banco de palavras. Qual desses mapas, A, B ou C, é um mapa físico? Qual que é o mapa político? E qual é o mapa econômico? A tia recordou aqui no início da aula para que servem cada um desses mapas. Portanto, puxem aí na memória. Ou voltem algumas páginas para consultar a finalidade de cada um e vocês descobrirão para que cada um desses aí serve, sabendo identificar de maneira correta. Então, já serve para as páginas 46 e 47. Vamos para a página 48. Observe o mapa a seguir. Depois, complete o texto com base no mapa e nas palavras do quadro. Esse mapa é, lá do Amazonas, a fauna ameaçada de extinção. Mapa produzido no ano de 2015. Depois complete, não foi isso que disse? Complete as frases lá, com as palavras do quadro. Temos aí macacos, legenda, símbolos, título e animais. O do mapa indica o tema tratado. Refere-se aos
ameaçados de extinção no Amazonas. Entre os principais animais que correm esse risco, podemos encontrar diferentes tipos de... Todos os animais foram representados no mapa por meio de... O que tem ali para representar os animaizinhos? Essa informação, tia, presta atenção. Essa informação é fornecida do mapa. O que nos serve de indicativo para nós descobrirmos o que tem no mapa? Nós precisamos observar o quê? Qual elemento? A escala? A rosa dos ventos? A fonte? Seria o título? Ou seria a legenda? Não me lembro. Página 49, exercício número 3. No material complementar, você encontrará o quebra-cabeças de um mapa. Monte o quebra-cabeças e responda às perguntas. Tia, você nem falou as páginas? Pois bem, páginas 165 e 167 estarão lá. 165 e 167. Nessas páginas constam o quebra-cabeça. Depois que você recortou e montou o seu quebra-cabeça, vamos para as perguntinhas. Letra A. Que tipo de mapa o quebra-cabeça representa? Onde você buscará essa informação? Qual é a função desse tipo de mapa? Através do que você identificou que ele vai representar, para que ele serve? Letra B. O que o título desse mapa nos informa? Que local está representado no mapa? É onde? De que lugar é este mapa? C. Qual é a fonte de informações desse mapa? De onde foram extraídas essas informações? No mapa, por exemplo, da página 48, a fonte é o IBGE. Então, observem lá de onde é a fonte do quebra-cabeça. Transcreva as informações da fonte nas linhas a seguir. Tudo que estiver informando lá na fonte, você colocará aí nas linhas abaixo. Letra D. Qual é a escala deste mapa? E para que serve uma escala mesmo? Meu Deus, será que este mapa traz o tamanho original dele? Será que essa região caberia em uma folha? Será mesmo para que serve uma escala? Letra E. Que informações a legenda do mapa apresenta? Legenda. É o que mesmo, legenda? Se eu olhar a legenda, eu consigo identificar o que mesmo nos mapas? Força na peruquete. Páginas 50 e 51, nós temos aí um resumo do que nós vimos nesta unidade. Nós aprendemos na unidade sobre os diferentes tipos de mapas e que eles nos permitem conhecer informações diversas, variadas. Mapas políticos, físicos, econômicos, populacionais. Também aprendemos sobre os mapas antigos, né? E os mapas da atualidade. Sabemos que hoje em dia nós temos muitos recursos tecnológicos que nos fazem ter uma precisão de como realmente é o nosso planeta, as regiões que nós queremos informações, principalmente através de satélites que trazem imagens reais e simultâneas ao mesmo tempo ali sobre determinadas regiões que nós queremos descobrir. Mas agora, pausem aí o seu vídeo um pouquinho, realizem as atividades que já voltamos para a correção. Pois bem, na primeira atividade da página 45, as cidades que nós identificamos de onde partiu, né, a expansão da pecuária foram Salvador e Olinda. Depois, o fluxo da pecuária no período indicado no mapa seguiu pelo litoral. Por quais cidades? Partiu de Olinda, como disse, que também faz parte.
seguindo pelo litoral, ainda pelo mar, passando pelas cidades de João Pessoa e Natal. Próximo pontinho, a maior rota da pecuária seguiu próxima direção de qual ponto cardeal em nosso território? Falei para observar lá a Rosa dos Ventos, né? E seguiu a oeste, saiu, né? Seguiu em direção a oeste e posteriormente ao sul. Pelas setinhas nós conseguimos observar perfeitamente como foi feita, como eles determinaram essa direção. E nesse século, a expansão da pecuária ultrapassou os limites do Tratado de Tordesilhas? Não. Essa linha maior que corta o mapa aí que a tia falou. Não, pois é visível que as setas, olhando de frente para o mapa, assim como eu estou de costas para vocês, mas como se eu estivesse, como vocês estão aí olhando para o livro, a expansão ocorreu mais aqui, ó, do lado direito, olhando o mapa na posição que vocês estão, mas na faixa litorânea, então não ultrapassou os limites. Nas páginas 46 e 47, vocês tinham que identificar cada mapa. O mapa da letra A é um mapa econômico, onde traz as informações de atividades econômicas de Minas Gerais. O mapa da letra B é um mapa físico, onde traz também informações sobre Roraima, sobre o território de Roraima. Como a capital do estado, rios, limite interestadual, limite internacional, entre outros. E o mapa da letra C é um mapa político, trazendo exatamente limites estaduais, capitais e municípios do estado de Alagoas. Página 48, exercício número 2. Vocês tinham que completar o texto com as palavras da legenda e do caça-palavras, do banco de palavras. Eita, tia! Referente lá ao estado do Amazonas. Então, ficou a sequência. O título do mapa indica o tema tratado referente aos animais ameaçados de extinção no Amazonas. Entre os principais animais que correm esse risco, podemos encontrar diferentes tipos de macacos. Todos os animais foram representados no mapa por meio de símbolos. Os desenhos aí nós chamamos de símbolos. Essa informação é fornecida pela legenda do mapa. Então, a sequência é título, animais, macacos, símbolos, legenda. Página 49, exercício número 3, né? De que tipo de mapa o quebra-cabeça representa? Que tipo de mapa ele representa? Ele representa o mapa político que nos mostra os municípios de bairros, os limites, de bairros, municípios, estados, países, entre outros. Letra B, o título desse mapa nos informa o que ele nos informa e que local é representado nele. Nos mostra que se trata do mapa político do Brasil. E qual é a fonte? A fonte é o IBGE. E o que consta lá na fonte? Atlas Geográfico Escolar, Rio de Janeiro, IBGE do ano de 2017. Por que IBGE é todo em caixa alta com letra maiúscula, tia? Nós temos aí as iniciais de nome, são siglas. Ok? Acessem o próximo vídeo, parte 2.